Oi, gente, quanto tempo! A última vez que eu apareci aqui no YouTube foi em maio e eu nem sei quando que esse vídeo aqui vai sair, mas eu já queria ter começado a gravar ele já tem um bom tempo. Hoje é dia 8 de julho de 2026, são 6 horas agora da tarde. Eu tô aqui no meu local de trabalho ainda, o expediente já acabou, mas eu estou aqui fazendo hora para ir lá pro curso da igreja, porque é perto o caminho, então é melhor do que eu ir pra casa e depois ter que ir pra lá. Então eu tô aqui comendo, lanchando, vou também tirar um tempinho depois que eu gravar aqui nessa parte pra ler um pouco, enfim, um momentinho de relaxar. E eu tava falando, né, que tem tempo que eu quero gravar esse vídeo. Por quê? Porque esse vídeo, né, o nome desse vídeo vai ser o que fazer quando a sua vida está um caos. E, pra começar, eu ainda não tenho uma resposta pra ele. E, na verdade, essa ideia, né, a ideia do vídeo, ela já existe desde o final de maio, mas o nome só surgiu agora. E, abrindo meu coração, né, eu compartilhei algumas coisas aqui no YouTube. A ideia é compartilhar a minha jornada, os meus hobbies, as minhas reflexões, aquilo que o Senhor fala comigo. Eu acredito que isso faz parte, sabe? E eu fiquei pensando, né, eu acompanho muitas pessoas, principalmente aqui no YouTube, que me ajudam muito ao compartilhar, né, suas vivências, os seus processos. Então eu falei, cara, eu acredito que isso que eu tô lidando, né, que eu estou aprendendo a lidar, que eu estou trabalhando, pode ajudar as pessoas. E também porque, na verdade, eu tô falando várias coisas, né, gente, mas a ideia do vídeo, ela surgiu no final de maio, porque os meus hábitos, eles estavam muito bagunçados, ainda estão. Não tô conseguindo acordar mais cedo do que eu gostaria pra treinar, pra ler a Bíblia, igual eu tava fazendo. Eu acho que eu cheguei a compartilhar algum vlog aqui fazendo isso. Então até ali maio, antes das minhas férias, eu tava fazendo isso e tava sendo muito bom. Tava conseguindo estudar, tava conseguindo fazer minhas coisas e eu tava muito feliz com isso. Só que depois que eu entrei de férias, eu me perdi um pouco, não consegui voltar ao ritmo. E aí no final de maio, eu não tava fazendo nada disso, eu tava muito frustrada. E aí eu tive a ideia de gravar um vlog, um vídeo, compartilhando a minha jornada de volta aos hábitos. E eu queria muito fazer num estilo de documentário, sabe? Tipo de diário, assim, porque eu lembrei, não sei se vocês já assistiram, Devoradores de Estrelas, e é muito legal porque tem uma parte que ele começa a, tipo, fazer um diário do que tá acontecendo, relatando as coisas, e eu queria fazer isso. Só que nada mudou, eu não consegui mudar nada. E eu falei, gente, eu não tenho nada pra gravar, não tenho nada pra falar. E assim, passou junho e eu não consegui mudar, melhorei um pouquinho de nada. Eu tava usando muito, consumindo muitas telas, aí eu tirei, diminuí isso, me ajudou bastante, né, o uso de telas. Mas eu não voltei a correr, por exemplo, a última vez que eu corri, até foi do último vlog, que foi a corrida que eu participei, e eu quero participar de outra, então eu preciso voltar a treinar. E eu sinto que tá tudo uma bagunça à minha volta. Então, eu estou num processo, e aí por que eu comecei a gravar esse vídeo? Porque eu sinto que, de fato, eu comecei a organizar as coisas. Porque eu sabia que as coisas precisavam ser organizadas, mas não estava fazendo nada a respeito. Mas eu comecei a fazer terapia, porque eu falei, cara, eu preciso de ajuda, sabe? E eu não tô conseguindo lidar com as minhas emoções, com os meus pensamentos, com as minhas dificuldades sozinha. Então, por que não procurar ajuda? Né, então eu tô fazendo e até hoje eu fiz, né, agora há pouco eu fiz e nossa, tá me ajudando muito a entender muita coisa, porque assim, tem muita coisa que eu já sei, que eu já li em livros, mas é diferente, né, quando você abre pra uma pessoa e ela consegue te ajudar ali na sua própria perspectiva. Então, enfim, né, 5 minutos de introdução de vídeo, e eu não sei quando esse vídeo vai sair, nem quanto ele vai durar, mas a ideia é aparecer justamente aqui de vez em quando, para compartilhar o que eu estou fazendo como vlog, porque eu amo fazer isso, mas também para compartilhar como se fosse um documentário, né? Como eu tô lidando com as minhas emoções, como eu tô lidando com os processos. E por isso que o nome do vídeo é o que fazer quando a sua vida tá um caos, porque a ideia é descobrir isso junto com vocês, né? Vocês vão descobrir ao longo do vídeo, ao longo do que eu for compartilhando. E eu acho que é isso, sabe? Eu tô procrastinando horrores pra começar isso aqui, fazer essa introdução. E agora eu fiz, eu tô muito feliz de ter feito isso. E tô muito feliz, depois da terapia de hoje, né, de ter chegado à conclusão de que algumas mudanças não aconteceram na minha vida, algumas vão acontecer porque elas precisam, né, aliás, né, hoje é 8 de julho, né,
Eu preciso me mudar, estou procurando casa, né, pra me mudar, eu e minha família, né, a gente vai precisar se mudar porque a casa que moramos é de aluguel e ela foi solicitada, né, o dono pediu ela pra reformar, então a gente vai precisar sair, então tem essa mudança exterior, mas muitas mudanças já estavam acontecendo aqui dentro e eu precisava fazê-la, mas não estava fazendo, não estava tendo coragem, estava procrastinando. E eu perdi o raciocínio do que eu tava falando, do que eu ia compartilhar. Lembrei. Eu tava dando desculpa pra fazer essas mudanças. Eu tava dando... quando tal situação da minha vida mudar, eu faço isso. Quando isso aqui acontecer, eu faço isso. Quando, na verdade, eu preciso fazer agora. Minha frente tá meio torta, né, gente? Talvez vocês nem tenham percebido, mas agora vão perceber. Porque fui eu que cortei. Achei que ia dar certo, mas não deu dessa vez. Mas tá tudo bem, né? Relevei. Um diferencial. Isso aqui é pra dizer que se vocês não têm habilidade, não cortem sua franja em casa. Ela tava enorme e aí eu quis cortar e não cortei muito bem. Mas dá pra levar, né? Quem nunca fez besteira na franja? Mas enfim, é isso. Então é isso. Hoje eu vou encerrar essa primeira parte por aqui pra ela não ficar longa. Mas eu tô muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês. Eu sempre falo isso, né? Porque é muito legal, sabe? Porque eu sei o quanto, quando outras pessoas compartilham as coisas aqui, me edificam, me ajudam, né? Eu até assisti um vídeo da Roberta Vicente que me ajudou muito a organizar um pouquinho as coisas. E ao longo do tempo, né? Ao longo do que for acontecendo, eu vou compartilhando isso aqui com vocês. E provavelmente esse vídeo vai ter mais de uma parte. Porque eu não quero que fique 1 hora realmente um documentário da minha vida aqui. E eu sinto que eu tô num processo de uma mudança interior muito grande, sabe? Tipo, eu percebo que eu tô mudando interiormente inúmeras vezes, mas eu sinto que a mudança de agora, ela é uma mudança muito grande. Eu sinto isso porque eu sinto que muitas coisas na minha vida, por dentro, no meu coração, elas estão sendo mexidas. E por isso a necessidade de fazer terapia, porque eu percebo também que foram muitas coisas juntos. Porque quando é uma coisa aqui, aí a gente lida, e depois é outra aqui, a gente lida, e depois vai lidando. Mas eu sinto que, tipo assim, eu falo que minha vida virou de cabeça pra baixo, e é a segunda vez que isso acontece. Mas a sensação que às vezes que eu tenho é que tudo desmoronou. Tipo assim, tudo ruiu, sabe? Como se a estrutura não tivesse boa, e de fato não tava. E agora precisa coisas novas serem reconstruídas. E isso dói, dá trabalho, né? Reforma. Não é reformar, trocar uma janela, uma porta. É tipo, demoliu e tá sendo reconstruído. E nossa, falar isso e fazer essa analogia faz muito sentido, porque é assim que eu me sinto. Eu sinto que eu preciso começar do zero. E é difícil começar do zero quando ainda tem entulho. Nossa, reflexão interessante essa, né? Gostei. Veio aqui, ó, o Wi-Fi daqui direto. Então, é isso que eu vou compartilhar com vocês, o que fazer quando a vida tá um caos. E é engraçado que eu tô compartilhando isso da reforma, eu já tinha pensado nisso, eu tinha pensado como se tivesse passado um furacão na minha vida e mexido em tudo, e enfim, aquela situação que deixa, né, o furacão de, tipo assim, revirou tudo, e agora você tem que arrumar. E agora falando da demolição faz muito sentido, né, porque eu sinto que as coisas foram abaladas, agora elas precisam ser reconstruídas e do jeito certo, sabe? Pra que ela permaneça, pra que tenha durabilidade, pra que tenha sustentabilidade. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês, essa jornada de autoaprendizado, de aprendizado, essa jornada de evolução, de certa forma, de transformação, uma metamorfose. Eu tô muito feliz de estar compartilhando isso com vocês e pensar que não só vocês vão poder ver isso, mas eu também, daqui, tipo, imagina, daqui a um mês, eu contando isso aqui. Vendo eu contando isso e vendo como eu vou estar. Enfim, interessante, eu tô muito animada com isso. E a ideia também do vídeo era de me comprometer com o YouTube, no caso com o vídeo, e assim eu falar, cara, eu me comprometi e agora eu vou fazer. Então isso também tá me dando ânimo de ter começado isso aqui, tá me dando ânimo de continuar. E enfim, falei a benção. Mas eu espero trazer coisas mais relevantes e legais nesse vídeo e não sei o que vai acontecer. E isso vai ser muito legal. E é isso, a gente se vê no próximo take do que vai acontecer. E tchau!
gente! Hoje é segunda-feira, dia 13 de julho, e eu tô aqui, né, documentando, fazendo desse vídeo tipo um documentário, né, um diário, porque esse vídeo faz parte do vídeo O que fazer quando a sua vida tá um caos, né? É aquela meio perdida. Mas eu tinha dito, né, não tem que eu apareci aqui conversando com vocês anteriormente, compartilhe um pouquinho sobre algumas coisas, o que estava acontecendo, meus sentimentos, e eu queria compartilhar com vocês, enfim, acho que a minha jornada em relação a isso, né, de perceber o caos e tentar organizar as coisas, né? E aí eu até mostrei no final de semana que eu fui correr, aí eu apareci comendo um roll, que eu fui num passeio na padaria artesanal e comi, aí eu lembrei de gravar. E esse final de semana ele foi muito interessante, porque eu já tava me sentindo bem, né, naquela vez quando eu conversei com vocês, eu já tava me sentindo, a minha cabeça sentia que as coisas estavam entrando em ordem, a terapia tem me ajudado muito a colocar isso em ordem. E o que eu tenho aprendido, eu já tinha consciência disso e a terapia tá me ajudando muito a entender, a estabelecer limites, a reconhecer que eu sou uma pessoa que tem limites, que eu preciso dizer não, que eu preciso entender quando dizer não e que tá tudo bem dizer não, né? É interessante porque eu li no final do ano passado, o livro Mulher Real, da Junia Hayashi, e ela fala muito sobre isso, né? De quando a gente entende o nosso propósito e como que também ela aparenta dar conta de tudo, né? Quando na verdade ela só aprendeu a dizer não com aquilo que não está alinhado ao propósito dela, né? E eu tinha consciência disso, mas muita dificuldade de colocar isso em prática e por conta disso andava me sentindo muito cansada. E eu tô amando que isso aqui, eu botando a mão na frente da câmera, tipo assim, ignorando que eu vou postar isso no YouTube, mas amém, bem real. Enfim, e aí eu tô aprendendo, né? A terapia tá me ajudando muito nisso, a estabelecer esses limites pra eu conseguir descansar, pra minha mente descansar, porque minha mente andava muito acelerada. E é muito interessante porque no take do vídeo passado não, o take anterior, eu tava falando que é como se a casa tivesse se desmoronado e eu precisasse fazer uma reforma, né? Que eu via como uma mudança. Eu nem sei se eu mencionei no take anterior, mas eu vou precisar me mudar, né, de casa. Mas antes de eu saber que eu ia mudar de casa, eu já me mudei 3 vezes, né? Mudança é um pouquinho desafiador, mas eu gosto muito, né, de me mudar, porque eu gosto de viver o novo. E eu parei pra pensar, antes de saber disso, né, cara, entendendo que era como se eu estivesse numa mudança, porque eu sinto que tem umas mudanças internas acontecendo, o que a gente faz, eu acho que eu comentei, não tem que anterior, eu não lembro, qual a primeira coisa que a gente arruma quando a gente se muda, né, tipo, aí eu parei pra pensar, falei, cara, quando eu me mudo, a primeira coisa que eu vou fazer é organizar pelo menos a minha cama, nem meu quarto, mas pelo menos colocar um colchão no chão e organizar a cama, de organizar aquele ambiente ali que eu vou dormir, né, limpar e tal, pra eu poder conseguir dormir, pra eu poder descansar. E aí eu comecei a pensar, tá, qual é o lugar, né, que seria o meu lugar de descanso, que eu associo na minha vida como um lugar de descanso, que é a primeira coisa que eu preciso arrumar para que todo o resto flua. Porque às vezes, para pensar na questão da mudança, a gente pode querer começar pela sala, pela cozinha, pelos lugares de fora, externos, né, e não arrumar o nosso quarto, o nosso lugar de descanso. E aí, quando a gente não consegue, e diante disso a gente não vai conseguir dormir bem. E não dormindo bem, a gente não tem força, energia para fazer o resto, para fazer o restante. Então é um trabalho muito desafiador. Mas quando a gente faz ao contrário, quando a gente tá bem, descansado, é muito mais fácil fazer o resto. E aí eu comecei a olhar pro meu coração, entendendo que ele é o meu lugar de descanso. Porque eu olhei pra minha vida, qual é o meu lugar de descanso? Meu coração precisa estar bem para que todas as outras coisas que eu preciso organizar, eu consiga fluir. E aí foi que eu entendi, que eu falei, cara, então eu preciso descansar minha mente, eu preciso desacelerar meus pensamentos, eu preciso estabelecer limites, eu preciso entender, né? E hoje eu tava até pensando, cara, o que é prioridade na minha vida agora? Porque
muitas vezes eu tô ansiosa porque eu tô querendo ter como prioridade na minha vida agora algo que não é, e deixando de lado algo que é, e aí passa o tempo, eu fico frustrada porque aquilo que era pra ser prioridade agora eu deixei de lado priorizando as coisas erradas porque eu estava com uma mente acelerada, porque eu estava com uma mente ansiosa. Então, né, o vídeo de hoje não, né, o take de hoje, né, e talvez eu finalize o vídeo nesse take, porque eu não quero que o vídeo fique muito grande, porque eu estou falando a beça. É sobre isso, sabe? O quanto colocar em ordem o meu coração, o quanto colocar em ordem as minhas emoções, pra eu conseguir colocar em ordem todas as coisas. Então, agora que eu tô conseguindo colocar em ordem as minhas emoções, tá trazendo descanso pro meu coração, pra minha mente, até pro meu corpo também, eu tô vendo as coisas de uma outra forma, né? Então, a mudança da minha casa, todas as outras coisas que estão mudando na minha vida, que me envolve diretamente, e que eu sou a protagonista desses envolvimentos, eu vejo com uma ótica diferente, né? Então, desde a terapia, desde o vídeo da semana passada, que foi na quarta, e o final de semana, eu entendi isso, sabe? E eu tive o tempo com o Senhor, tempos muito preciosos, que me ajudaram muito a chegar nesse lugar de confiança, né? De lembrar que o Senhor está sobre o trono, está sentado no trono, e ter momento de descanso, fazendo coisas que eu gosto, né? Descansando a minha mente, estando com pessoas que eu amo. Então, tudo isso me ajudaram a organizar o meu coração, a entrar num lugar de descanso, para eu conseguir fazer outras coisas. E eu até voltei a fazer algo que eu amo fazer e que eu não tava conseguindo fazer por preguiça, por cansaço, por deixar de lado, que é a corrida, né? Que eu até falei que eu fui correr no sábado, eu fui correr ontem. Eu me inscrevi numa prova de 10 km para setembro, então eu tenho que treinar bastante, porque eu estava sem correr, eu estava um bom tempo sem correr. Então, assim, né, atualizações, updates nesse vlog. E tá sendo legal compartilhar essa jornada, tanto pra mim no futuro, de rever, me ouvir, como também pra você que possa estar passando por uma etapa na sua vida onde você olha e você, cara, minha vida tá um caos, a minha vida tá uma bagunça, eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar, eu sinto que é justamente isso, parece que tudo desmoronou, mas eu não sei por onde começar. Então comece pelo lugar de descanso, comece pelo seu coração, sabe? Organize o seu coração, organize as suas emoções. Se você percebe que você precisa de ajuda, alguém para conversar, uma ajuda profissional, procure terapia, né? Existe hoje terapia, pessoas que atendem por valores social, então pesquise, vá atrás. Eu fiz isso porque eu percebi que eu não tava dando conta sozinha, e eu já fiz 3 sessões e já tem me ajudado, tipo, absurdamente, porque é você falar, é você ter alguém que te questiona algumas coisas que te fazem pensar de uma outra forma, e ter alguém para compartilhar algumas coisas também, né, é muito bom. E também a questão espiritual, cara, eu percebo que pra mim isso faz total diferença. A questão da fé, de saber que eu não estou sozinha, de saber que o Senhor está no controle, de ter pessoas que estão me ajudando ali, me incentivando, cuidando de mim, orando por mim, enfim, sonhando comigo. Então, isso ajuda muito. Então, eu percebo que isso tá ajudando meu coração a se organizar. E aí, todas as outras coisas vão fluir desse lugar. Então, eu acredito que nesse início, assim, nessa primeira parte de construção, de reconstrução, de reforma, organize seu coração, organize ali seu lugar de descanso, porque todo o resto flui desse lugar, né? Provérbios 4:23 fala isso, né? Guarde seu coração, porque dele procede todas as fontes de vida. Então, é o lugar que a gente tem que guardar. É o lugar que, se a gente não estiver bem, que se não estiver organizado, as outras coisas não fluem tão bem, sabe? Então, é isso que eu queria compartilhar, provavelmente pra esse vídeo, porque vai dar 20 minutos de vídeo e eu não quero que ele fique enorme. Talvez eu coloque mais um take, talvez eu coloque, vou ver. Mas é isso pra essa primeira parte do vídeo e vamos ver o que vai seguir daqui pra frente. Mas eu tô muito animada de estar compartilhando isso com vocês. E vou tentar gravar um próximo take, talvez amanhã ou quarta tem terapia, pra ver o que acontece, o que muda nesses dias. Aí eu finalizo essa parte, pra ela ficar pelo menos uns 30 minutos. E é isso, gente, até o próximo take. Oi, gente, tô aqui no meio de uma bagunça que eu mesma fiz, porque pra gente arrumar a gente precisa bagunçar, né? E esse vídeo é sobre o que fazer quando a sua vida tá um caos.
E a gente tá descobrindo juntos, né? Eu tô compartilhando aqui algumas coisas de como eu tô descobrindo o que fazer, né, nesse processo. Tô com uma franja bagunçada, porque, né, eu saí pra correr mais cedo. E aí agora eu tô aqui arrumando as coisas pra mudança, porque eu não sei se eu comentei em alguma parte desse vídeo, mas eu vou precisar me mudar, porque a casa que eu moro hoje, ela vai ser colocada à venda. Não é algo assim, eu tenho que mudar amanhã, mas isso vai precisar acontecer nos próximos dias e meses, né? Então, eu tô de folga hoje é sexta-feira, hoje é dia 17 de julho. Então, eu aproveitei que eu precisava ver algumas coisas, mexer em algumas coisas. Falei, cara, vou fazer logo isso, porque às vezes eu procrastino muito, né? Eu fico, não, depois eu faço, depois eu faço. Então, eu tô aproveitando pra... que eu tinha que arrumar o meu armário pra já arrumando a mudança, que aí depois também, quando, assim, achamos a casa, porque a gente já tá na procura da casa. Achamos a casa, pum, tá pronto. Então, aproveitar também, eu sou uma pessoa, eu sou muito prática e eu não me serve mais, eu sou muito fácil de abrir mão. Mas tem muitas coisas que eu sou muito apegada, tipo, sentimental, né? Coisas mais sentimentais. Só que ao mesmo tempo, eu sei que tem coisas que a gente precisa abrir mão, sabe? Tipo, não do sentimento, não da lembrança, mas que aquilo ali já não lembra mais nada, só tá entulhando, sabe? Tipo, porque a lembrança ela fica no nosso coração, na nossa memória, como também registros que a gente tenha, né, daquilo. Enfim, eu gosto, e eu acho que eu gosto de guardar. Eu gosto de ir a lugares e comprar, qual é o nome? Imã dos lugares que eu fui, eu gosto disso, de ter uma caixa de recordações, mas é pequeno, é algo simbólico, né? E tem coisas que elas são grandes, que elas... Por exemplo, eu achei umas conchas quebradas aqui de alguma praia que eu fui e eu quis guardar. Só que eu nem lembro a praia, a concha tá quebrada, sabe? Então, assim, já não é mais uma lembrança, né? É de certa forma, um lixo. E aí eu assim, algumas coisas, tipo a concha, gente, essa franja assim, torta é horrível, né? A, a, eu não escovei meu cabelo, porque eu lavei ele ontem, né? E como eu ia correr hoje também, já tava tarde, eu não quis escovar. Mas, a concha eu não tive dificuldade, mas algumas outras coisas eu tenho. Comecei a perceber, vou fazer algumas limpas em algumas roupas minhas que eu já não uso mais. E que eu entendo que existe uma nova estação na minha vida, não só em relação à casa, mas eu acho que a casa só faz parte disso, eu já estava entendendo essa nova estação há um tempo. E que pra gente acessar o novo, a gente precisa de fato desapegar do velho, sabe? A gente precisa abrir espaço pro novo. Então é isso que eu vou tentar fazer, né? Me esforçar mesmo pra entender. Porque tem, por exemplo, roupas. Eu falei, ai, eu não tô usando essa roupa, mas e se eu precisar? Só que aí eu pensar que se eu precisar, eu posso comprar uma nova e ao mesmo tempo de que aquela roupa já nem cabe mais com o meu estilo. Que eu posso comprar uma nova roupa de acordo com o meu novo estilo, com essa nova fase da minha vida. Então, eu não usei, por exemplo, eu tava pensando em roupa que tem um ano que eu não uso, né? Roupa de verão que eu não usei no último verão, então eu não vou usar no próximo, certeza. Então, me desapegar nisso, porque eu acho que essa questão também de apego é muito de e se eu precisar? Não é nem uma lembrança, não é nem que é importante pra gente, mas é como eu posso dizer? Um apoio naquilo que passa. E aí, eu tô lendo um livro muito bom, né? Que é Uma Vida de Obediência, da Elizabeth Elliot, e ela fala sobre disciplinas. Disciplina do tempo, disciplina da honra, disciplina do corpo. E aí eu tô lendo Disciplina das Posses. E nossa, esse livro tá sendo muito bom pra essa fase, até recomendo pra que vocês leiam, porque é justamente isso. Ela fala sobre a gente não amar as coisas, não se apoiar, né? Não fazer das coisas nosso Deus, né? Não acumular tesouros. Ela até citou esse versículo, né? Não acumular tesouros, que as traças e a ferrugem corroem, mas acumular tesouro nos céus. E aí ela mesma fala, não é sobre a gente abraçar a pobreza, não é sobre a gente abrir mão das coisas, mas entender que as coisas são para desfrutarmos e existe um tempo para desfrutarmos, sabe? Onde o nosso coração não está nas coisas, mas no Senhor, a ponto de se o Senhor nos pedir para entregar algo, a gente vai conseguir entregar, porque a gente não se apoia naquilo, né? E aí, olhando pra essa questão da mudança, o que eu tô com dificuldade de abrir mão, mas porque eu tô me apoiando justamente, se eu precisar, porque eu não confio no Deus que provê a roupa, eu tô confiando na roupa, então assim, eu não posso abrir mão dessa roupa,
porque eu posso necessitar dela, porque eu não confio que o Senhor pode prover lá na frente. E não é sobre também viver uma vida desenfreada de gasto, eu vou dar porque eu posso comprar, não. Mas se eu não tô usando agora, provavelmente eu não vou usar na próxima estação, não vou usar novamente. Então, dá pra alguém que esteja precisando, alguém que vá usar, né? E enfim, me prolonguei aqui, era só pra compartilhar isso. Eu vou aproveitar e vou finalizar esse vídeo por aqui. Eles vão ter outras partes, né? Eu quero compartilhar arrumando a nova casa, meu novo quarto, não sei como que vai ser. Enfim, quero compartilhar com vocês, né? Como eu falei no início desse vídeo, porque agora ele tá chegando ao fim. Mais do que compartilhar pra ajudar vocês também, eu queria pensar e falar, cara, algumas pessoas podem estar passando por isso ou passar futuramente e assistir esse vídeo ajudar, como também como um documentário, pra eu olhar pra trás e falar assim, nossa, olha só o que aconteceu, olha quem eu me tornei, olha só o que eu fiz e, enfim, que eu posso passar por processos parecidos e isso aqui me ajudar lá na frente. Então é isso, vou finalizar o vídeo por aqui, no meio dessa bagunça, e volto em breve com o próximo vídeo, com a parte 2, pra compartilhar as cenas desses próximos capítulos. E tá sendo bem legal compartilhar isso com vocês, porque eu não sei o que tá acontecendo. E é isso. Um beijo, se inscreve aqui no Instagram, me perdi. Se inscreve aqui no canal, no YouTube. Se você quiser me acompanhar lá no Instagram, é só digitar o meu nome igual tá aqui no YouTube. Por enquanto eu estou desativada, mas em breve voltarei. Provavelmente quando esse vídeo aparecer eu já devo ter voltado. E é isso, curte, compartilha, talvez alguém esteja passando por isso que precise ouvir. Ou só entender que não tá sozinha, né? Às vezes é bom também isso, né? Você entender que você não tá passando por nada sozinho, que tem pessoas passando por coisas parecidas e igual a você, e então isso te ajuda a passar por isso também. E é isso, gente. Até o próximo vídeo e espero que vocês tenham gostado e eu espero ter boas notícias nos próximos. E é isso, um beijo e tchau.